Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início aqui a mais uma aula, falar sobre um pouquinho sobre o nosso planejamento estratégico. E nós vamos iniciar a aula 12, seleção dos projetos estratégicos. Antes de iniciarmos a aula 12, pessoal, eu quero fazer só uma pequena correção em relação à aula passada, quando eu estava falando sobre o crescimento linear lá no escalonamento de metas, eu coloquei como a linha de base 6 e citei que o crescimento estaria sendo constante, né? 7, 7,5, 8, 8,5 até 9. Sendo que da linha de base para o primeiro salto, né? Que seria da meta do ano subsequente, cresceu um ponto. Então, na realidade, não estava um crescimento constante, né? Estava um crescimento inconstante. Mas imaginem que a linha de base foi 6,5. Então, se a linha de base tivesse sido 6,5, o crescimento aí sim seria constante, meio ponto a cada ano que se passasse em relação àquela linha de base estabelecida até o atingimento da meta. Então, só essa correçãozinha lá da aula passada, para a gente dar início agora aqui à nossa aula, tá? Então, a gente vai tratar sobre projetos estratégicos, pessoal. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui é o conceito de projetos com base no PMBOK, né? Que basicamente é o manual que trata sobre essa parte de gerenciamento de projetos. E aí eu trago a quarta edição, ele já está mais atualizado, mas o conceito não muda, não. E aí o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, destrinchando, né, esse conceito, a gente tem o projeto como sendo algo temporário e que, com base em um esforço, a gente entrega produtos, serviços ou determinado resultado exclusivo. Convém destacar que nos referimos a resultados exclusivos, estamos querendo dizer que não se trata de um resultado corriqueiro, mas sim um resultado necessário àquela ocasião específica, que está em plena conformidade com o que a gente trabalha no âmbito do planejamento. A gente precisa daquele resultado para a concretização daquele objetivo. O governo federal definiu o projeto no Manual Técnico de Orçamento como um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Ou seja, temos dois conceitos, um do PMBOK e um do Manual Técnico de Orçamento, e a gente acaba no mesmo lugar, que seria o projeto como um esforço temporário com uma proposta de entregar determinado produto, certo? Então, o conceito de projeto relaciona-se com a concepção clara de um produto a ser entregue, né, que é o escopo, e um determinado esforço pré-definido. Isso significa que ao iniciarmos um projeto, já sabemos a priori quando e o que será entregue, né? Tendo como referência o BSC, os projetos estratégicos eles são iniciativas temporárias de grande magnitude que contribuem diretamente com um ou mais objetivos estratégicos. Trata-se, portanto, de um conjunto de projetos com alto grau de contribuição para a estratégia, certo? Então, esse conceito aqui é o conceito de projeto estratégico. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o portfólio de projeto. A gente precisa ter atenção, pessoal, quando a gente trata de portfólio de projeto. A gente está tratando de projeto, de ações, mas nada impede de que a gente possa eleger programas que tenham um viés mais duradouro. Um programa de Estado, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar numa perspectiva de portfólio de projeto, que seria um conjunto de projetos, programas, subportfólios e operações, ou seja, ações de forma genérica, seja através de projetos, de programas, de subportfólios e demais operações, que compartilham características em comum e são gerenciadas de maneira conjunta com o propósito de alcançar os objetivos estratégicos da organização. Então, esse é o conceito de portfólio do projeto estratégico. É a gente desenhar com base nos projetos, nos programas, nas ações que serão empreendidas para a concretização dos objetivos, para a concretização das metas que forem estabelecidas, considerando os indicadores, e aí a gente vai ter projetos que se relacionam e que a gente pode fazer uma subdivisão do subportfólio, e a gente pode ter programas que são isolados, e a ideia é que a gente consiga tentar integrar esses projetos e desenhar ele da melhor forma possível, muito se assemelhando com aquela ideia lá da cadeia de valor de macroprocesso, da gente tentar colocar nas caixas, tentar enquadrar
os processos, a gente vai fazer isso aqui com as ações. Então, eu trago aqui para vocês, por exemplo, o projeto um e o projeto 2 que vão dar base a um programa e que faz parte de um subportfólio, porque ele engloba outro projeto, certo? O subportfólio 2 que engloba um projeto no âmbito de um programa, um projeto isolado, dois projetos no âmbito de um programa, e que aí vai dar origem a esse subportfólio 2. Dois processos, duas atividades que vão dar ensejo a um programa, e aí esse processo também vai dar ensejo a um portfólio. A ideia do projeto é que é algo que tem um tempo tem um tempo predefinido, e aí algumas ações podem ser delineados como processos ou até mesmo como programas, a depender da natureza e até mesmo do tempo de execução dele. Mas a ideia aqui, em linhas gerais, é a gente entender que a gente precisa fazer esse desenho para poder enquadrar e para poder interligar as ações que serão desempenhadas para fins de concretização do nosso plano estratégico, né? E aí, eu trago para vocês aqui uma metodologia de seleção de projetos, e aí isso também pode ser utilizado para as demais nomenclaturas, as ações para programas, mas quando a gente fala em projeto aqui, entendam que compreende todas essas possibilidades, que seria a avaliação da consistência desse projeto, o estudo desse projeto, uma proporção do portfólio e o balanceamento desse portfólio. Então, a gente vai passar por cada etapa dessa para que a gente possa fazer uma triagem de que se aquele ação, se aquele projeto, ele está apto a compor o nosso portfólio. A primeira seria a avaliação da consistência do projeto. E aí a gente tem alguns requisitos mínimos. A gente precisa ter um escopo claramente detalhado e definido, ou seja, a gente precisa ter bem delineado o que vai ser realizado. A gente precisa ter um cronograma de execução, pelo menos com um horizonte de realização definido desse prazo, principalmente considerando a concretização daquele objetivo estratégico, de se ter pelo menos uma estimativa, assim como uma estimativa de custos. Tá? Então, esses três primeiros requisitos são requisitos mínimos que a gente chama de consistência do projeto. E aí a gente entra na próxima fase, que seria estudo dos projetos, e para isso a gente vai considerar mais detalhadamente a análise de alguns critérios. Então, para aqueles projetos que já são considerados consistentes, a gente vai fazer uma avaliação da viabilidade técnica, da contribuição para a estratégia, da relevância e importância daquele problema, e a gente vai avaliar, inclusive, essa pertinência com o fator crítico que foi identificado, o custo-benefício, e, como eu falei para vocês, é interessante que a gente inicie o trabalho de avaliação de sustentabilidade do projeto. Existe um conceito de sustentabilidade do projeto que seria relacionado à sua capacidade de continuidade, mas aqui a gente vai falar num aspecto de realmente dar contribuição para a sustentabilidade social e ambiental. O programa de integridade ele é pautado em três eixos, e esses três eixos eles surgem numa perspectiva do ISD, que nada mais é que são os aspectos ambientais hoje que está sendo tratado cotidianamente nas organizações públicas e privadas. Então, esse aspecto de sustentabilidade a gente traz para poder avaliar esses critérios de sustentabilidade, então, aspectos sociais e aspectos ambientais em relação ao projeto ou ação que está sendo avaliada, certo? E aí, vamos tratar de cada um deles separadamente. Para a viabilidade técnica, a gente vai avaliar o quê? A capacidade técnica e os recursos humanos, financeiros e tecnológicos para realizar o projeto com sucesso. A gente precisa que um projeto ou uma ação ele seja execuível. Essa é a tônica, inclusive, de toda essa cadeia de objetivo estratégico, metas, indicadores e projetos. A gente precisa que o objetivo seja execuível, a gente precisa que o indicador ele possa ser medido e que ele
tenha todas aquelas qualidades que a gente tratou. A gente precisa que a meta seja viável de ser alcançada e a gente precisa que esse projeto ele também seja execuível com base nesses critérios de capacidade técnica e dos recursos necessários para a sua implementação. Então, esse é o primeiro critério de viabilidade técnica e que a gente precisa ter em todo o nosso planejamento. A contribuição para a estratégia é o próximo ponto, então é essencial compreender qual o nível de contribuição que o projeto oferece para a estratégia da organização, ou seja, como ele ajuda a concretizar os objetivos estratégicos. Eu sou extremamente repetitivo em relação a isso, mas a gente sempre tem que visualizar a lógica do BSC. Então, o objetivo estratégico não pode estar dissociado de indicadores, de metas e das ações. A gente sempre precisa estar integrando esses conceitos. Um é base para o outro. E então, quando a gente fala em contribuição para a estratégia, a gente precisa que a ação ela seja impactante no objetivo, por óbvio, ela precisa fazer com que a gente consiga alcançar nossas metas, com base naquelas avaliações que nós já estamos planejando em relação aos nossos indicadores. Então, basicamente isso. A gente precisa agregar e contribuir para toda a linha do BSC, do objetivo estratégico até mesmo ao cumprimento das metas. A relevância e a importância do problema. Então, aqui a gente entra lá nas questões cruciais e atendimento do fator crítico de sucesso. Então, o projeto ele deve ser analisado quanto à sua relevância e ao grau de importância do problema que se propõe a resolver. Isso ajuda a determinar se ele realmente aborda questões cruciais para a organização. É tudo interligado, pessoal. Não tem como. A gente, lá na fase de indicadores, a gente precisa trabalhar a ideia de fator crítico, para que aquele indicador ele trate da avaliação de algo que seja muito importante, muito relevante para a concretização do objetivo estratégico. Então, a ideia do projeto, ela é a mesma. Essa ação, ela precisa estar voltada para aquele fator crítico, para que a gente possa impactar determinada situação que vai servir como apoio e fundamento para que a gente alcance o nosso objetivo estratégico, tá? Então, a gente segue a mesma linha dos demais elementos do planejamento. A avaliação de sustentabilidade, como eu falei para vocês, não é numa perspectiva de conceito de gerenciamento de projeto de continuidade. Óbvio que a gente vai buscar esse valor de continuidade do projeto. A gente não pode sofrer com essas descontinuidades. O serviço público ele sofre muito com isso, a sociedade sofre muito com isso. Então vamos tentar manter o máximo possível o que a gente planejou. Então vamos tentar dar continuidade às ações que foram planejadas. E aí, sendo que a gente trata aqui de sustentabilidade no sentido de sustentabilidade mesmo, na ideia da agenda ODS, na ideia do ESG, então impactos sustentáveis para a sociedade, numa perspectiva de efetividade. A gente tentar trazer esses aspectos de sustentabilidade para as nossas ações. Então, muito fundamentado no nosso programa de integridade, a gente considerar aspectos ambientais, aspectos sociais, além desses aspectos de governança que, por óbvio, já estão sendo considerados na ótica desse planejamento. E análise de custo-benefício, que segue a mesma lógica que a gente já vem falando anteriormente. Eu já falei lá atrás que quando a gente estabelece controles ou ações, a gente precisa fazer essa avaliação. O custo, ela não pode ser mais alto do que o benefício gerado, do que o valor agregado. Então, a gente precisa fazer essa avaliação, quanto vai ser expendido de recurso e qual é o proveito, qual é o benefício desse projeto. Isso é extremamente importante, a gente precisa ter isso bem delineado, de que o benefício ele supera o custo dessa ação. E aí a gente entra mais na outra fase, que seria a proposição do portfólio, certo, pessoal? A gente supera aquela fase de estudo, a gente fez primeiro uma avaliação inicial, para depois que a gente adentrasse no estudo, e agora a gente entra na proposição, que seria a terceira etapa. E aí, com ela, a gente passa a classificar os projetos com base nos critérios mencionados na etapa anterior, de forma a determinar uma priorização clara entre os projetos selecionados. Além da classificação primária com base nos critérios mencionados anteriormente, também é recomendado subdividi-los de acordo com os critérios de complexidade específicos. Então,
com base em cada critério de complexidade, a gente vai fazer uma divisão de projetos, os projetos mais e menos complexos. Dessa forma, temos duas etapas para a produção do portfólio: a classificação do projeto pelo estudo dos elementos essenciais e a classificação do projeto pela complexidade, certo? A classificação do projeto pelo estudo dos elementos essenciais, então a gente vai analisar aqueles elementos que nós passamos de viabilidade técnica, a sustentabilidade, a estratégia, os benefícios, a relevância, para que a gente possa classificar os projetos com base nesses critérios, certo? Então a gente vai analisar agora uma tabelinha que eu trouxe para vocês com esses critérios e aí serve muito bem de norte para que vocês possam iniciar esse trabalho de proposição do portfólio, certo? Então aqui a gente tem, ó, os projetos, possíveis projetos que foram aprovados já naquela fase inicial lá da admissibilidade, vamos dizer assim, pelos critérios básicos. E aí a gente entra na avaliação dos elementos, para que a gente obtenha a nota final. Então, determinado projeto, ele vai ter a sua avaliação de viabilidade, e aí eu trago para vocês, ó, que no que diz respeito aos critérios de viabilidade técnica, considerar a capacidade da organização em realizar o projeto. Então, se a organização tem alta capacidade de RH para a execução deste projeto, por exemplo, seleciona a pontuação 5 para esse campo. Então, vamos dizer que tem um determinado projeto, mas que falta servidor capacitado para isso. Então, eu vou colocar aqui que é nota 2. A gente tem alguns servidores, mas não o suficiente para esse projeto. Então, aqui já é algo que a gente pode ficar de olho. Vamos dizer que o financeiro ele está satisfatório. Não é um projeto que requer muito das finanças do órgão, mas é um projeto que requer muito da capacidade humana. E aí a gente colocaria nota 5. A tecnologia, a gente poderia colocar que a gente tem nota 2 porque falta tecnologia ainda para que a gente possa desenvolver melhor esse projeto, até mesmo para a gente ter um sistema de gerenciamento, é algo que a gente sente falta hoje no âmbito do Estado, né? Inclusive, se a gente já tivesse um sistema gerenciando todo o planejamento estratégico de forma uniforme e consolidada para todos os órgãos do Estado, seria maravilha, mas a gente ainda não tem, então o importante é que a gente dê o primeiro passo, por mais que a jornada ela seja longa e dura, mas é importante a gente iniciar. E aí o critério de sustentabilidade, que aí a gente faria essa avaliação dos impactos sociais e dos impactos ambientais. A gente vai fazer um trabalho em relação a isso, para que vocês possam se nortear em relação a esses critérios de sustentabilidade. Inicialmente, pode ser uma avaliação mais rasa, mas que pelo menos considere as questões de impacto ambiental e do proveito social que esse projeto ele pode oferecer para a sociedade, mas futuramente a gente vai desenvolver um trabalho bem bacana em relação a isso, para que a gente possa ter mais clareza em relação a como pontuar isso daqui. Mas aí é um passo de cada vez, né? E aí vamos dizer então que existe um impacto social muito bom para esse projeto, existe um potencial enorme de benefícios sociais e que não vai ter impacto ambiental nenhum, porque é um trabalho mais intelectual, mais de produção, de determinada atividade. Então, vamos dizer que é nota 5 de sustentabilidade. E aí, a contribuição para a estratégia é uma nota 3 porque ele impacta na estratégia, mas poderia impactar de uma forma melhor, mas ainda assim é uma nota considerável. E aí, o custo-benefício também, nota 4 e a relevância nota 4 também. E aí ele teria sua nota final. E aí a gente coloca aqui uma formulazinha que aí dá valorização a alguns tópicos, né? A gente multiplica por 1,5 aqui como peso a estratégia, que é algo que precisa impactar, né? E também a relevância. Então, estratégia e relevância são os dois pesos maiores aqui para esses elementos, e a gente teria nota para cada projeto aqui, para que a gente pudesse fazer essa classificação. E aí a gente já conseguiria ter essa avaliação com base nesses elementos para a nossa proposição do portfólio dos projetos estratégicos, certo? E aí, além disso, a gente também tem a segunda etapa, né? Que seria classificar com base na complexidade. E aí, os projetos que alcançarem as melhores classificações, ó, serão submetidos à alta administração para fins de validação do portfólio.
E após a aprovação, eventuais ajustes feitos pela alta administração do portfólio proposto pela equipe técnica responsável, será elaborada a programação estratégica. E nessa programação estratégica, a gente pode avaliar essa segunda forma de avaliação aqui, que seria classificar pela complexidade. E aí a gente traz para vocês também um modelinho aqui, que tem uma planilha de Excel, mas eu trouxe para vocês a imagem dessa programação estratégica. De uma forma bem simples, mas que é uma forma de fácil visualização. A gente teria aqui o período de execução da ação do projeto e a cor seria a complexidade, né? Projetos mais complexos, seja por critérios de dificuldade técnica, financeira, tecnológica, a gente poderia classificar no amarelo, no vermelho ou no verde. O verde seria os menos complexos, o vermelho seria o mais complexo, que demandaria uma um maior dispêndio de recursos, seja financeiro, tecnológico ou técnico do órgão, e o amarelo intermediário. Então, voltando, verde seria menos complexo, amarelo intermediário e o vermelho mais complexo. Mas aí a organização também fica a critério de criar outra classificação, podendo ter até mais cores. Mas essas três aqui são bons indicativos, até mesmo para que a gente possa se situar e organizar bem os projetos, de não colocar projetos muito complexos, concomitantes, que vai despender uma atenção muito grande da organização. E basicamente é isso, então, pessoal, que a gente tem para falar sobre a tradução da estratégia. A gente passou pelas três principais etapas, que seria aquela fase inicial do mapa estratégico, seria a construção dos indicadores e das metas, e, por fim, uma carteira de projetos ou um portfólio de projetos e de ações, que seria, de fato, aquilo que a gente vai executar, que é que a gente já tem pensado de execução para a concretização desses objetivos. E aí, a gente finaliza aqui essa aula sobre tradução da estratégia, e eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, para poder contribuir na elaboração. E a ideia é que, de fato, vocês se apropriem desses conhecimentos, mas a gente sabe que na construção a gente se depara com obstáculos, com problemas, que muitas vezes necessita de um olhar até mesmo externo do órgão. Então, a gente fica à disposição de vocês para poder estar conversando sobre esses conceitos, para poder aprofundar algumas temáticas também, se necessárias, e poder prestar a maior colaboração possível para que esse projeto ali seja bem executado, né? A gente precisa trabalhar nessa ótica do planejamento estratégico, a gente precisa já iniciar o pensamento sobre como avaliar, como monitorar as nossas ações, e essa etapa da tradução estratégica, ela é muito importante em relação a isso. Eu considero, inclusive, uma das principais fases, né, da proposição do planejamento. A próxima que a gente vai entrar é mais num viés de gestão do planejamento, como é que a gente vai fazer esse monitoramento, e para isso a gente precisa dessa fase de estabelecimento de indicadores, de metas e de objetivos estratégicos bem claros, bem delineados, de um bom mapa estratégico, tá, pessoal? Então a gente finaliza aqui essa segunda parte das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, que vocês possam colocar esses conhecimentos em prática, tá bom, pessoal? Então a gente se vê na próxima aula.